tarô, bola de cristal, numerologia, entre outros. Então, a MKK Web Rádio, de terça a quinta-feira, tem a faixa da programação mística e esotérica. É isso mesmo. Venha participar, fazer as suas perguntas à nossa equipe esotérica ao vivo, pelo fone do ouvinte 11 3221 9515, WhatsApp 98291 6790, pelo chat em nossa página ou live no Facebook. Não perca tempo, é gratuito, só aqui na sua MKK Web Rádio. Muito mais rádio, disparado em audiência. MKK Web Rádio. Me acesse aos teus ouvidos, entregue-se a essa emoção, em qualquer momento, lugar e diversão. Deixa boa música te conectar, consuma com bom gosto a sua MKK. MKK é feita pra você. MKK, o som vem do coração, batendo a todo momento, tocando que é bom, batendo a todo momento, tocando que é bom. MKK Web Rádio. A partir de agora, você fica com o programa Desperte a Sua Mente, o seu bem-estar, unindo o coach e a espiritualidade, além dos animais de poder e muitos exercícios para a sua mente. Apresentação: Robson Campos. Apoio: Filosofia Zen. www.filosofiazen.com.br. Agora, ao vivo, pela sua MKK Web Rádio. Arro! Muito boa noite, pessoal. Aqui é o professor Robson Campos. Tudo bem? Adriana, professora de yoga. Um grande abraço a todos e sejam muito bem-vindos ao programa Desperte Sua Mente, nossa 35ª edição. Uau! Aqui na MKK Web Rádio. Pessoal, dois recadinhos rápidos e a gente já começa no assunto que hoje é um assunto bem bacana, tá? A UET está começando a trazer uma nova linha de produtos. Nós estamos começando a lançar incensos orgânicos, 100% naturais, todos eles em cone, vem em embalagem de algodão, é uma maravilha. O primeiro lançamento é um incenso que combina louro com palo santo e cravo, os bons fluidos. Então experimentem na auet.com.br. E também chamando vocês a conhecerem o portal Filosofia Zen no www.filosofiazen.com.br. Lá vocês terão acesso a todos os programas Desperte Sua Mente anteriores, terão acesso aos cursos produzidos pela nossa equipe, que mais? Sim, os vídeos de YouTube, os vídeos de coaching, espiritualidade e muitos materiais bacanas que estarão sendo lançados de agora em diante. Então fiquem em contato conosco, acessem o site, ok? Osho um dia contou uma história muito bacana. Ele falou assim que Buda, essa história ele atribui a Buda, estava com seus discípulos e começou a contar a seguinte história a todos. Um pedreiro estava lá sob o sol forte da Índia, e gente, a Índia é muito quente, para quem não conhece, estorricante lá. E ele estava martelando uma pedra. E como 99,99% das pessoas estavam reclamando, isto é, estava maldizendo o trabalho dele. Ao olhar um rico que passava, ele diz para si mesmo: como eu gostaria de estar no lugar daquele homem. Nisso, um Dijin, para quem não sabe o que é um Dijin, é um gênio da lâmpada, é um gênio, é aqueles que fazem os desejos acontecerem. Passa por perto e diz: que assim seja. No que ele pisca os olhos, ele agora é um homem rico, um comerciante, está sentado em seda, bebendo seu refresco. Ele está confortável.
Porém, ele vê lá fora passando um rei em cima dos elefantes, sendo seguido por um exército, e ele olha com admiração e diz: nossa, esse homem é poderoso, como eu gostaria de ser que nem ele. E o gênio passa e fala que assim seja, e ele pisca os olhos, e agora ele é o rei. Ele está em cima do seu elefante, ele está dominando, ele é forte. Todo mundo se curva para ele, mas o sol não se curva para ele. O sol lhe queima a fronte. Ele pisca com aquela luz forte e diz: eu sou forte, mas aquele sol é mais forte que eu. Eu gostaria de ser aquele sol. E dizem que assim seja. E agora ele é o sol, ele está lá no sistema solar, e ele começa a irradiar calor, ele começa a secar as terras. Ele é poderoso, íngreme, mas uma nuvenzinha se interpõe entre ele e começa a chover. E ele tenta, mas a nuvenzinha continua chovendo. E ele diz: aquela nuvem é mais forte que eu quero ser aquela nuvem. E o Dijin fala que assim seja. Agora ele é a nuvem. Ele está lá inundando os campos, ele está molhando tudo, mas uma pedra gigantesca resiste e não se curva a ele. Ele olha aquela pedra e tenta, e não consegue. Ele diz: essa pedra é muito forte, eu quero ser a pedra. Que assim seja. E eis que agora ele é a pedra, robusta, firme, não se mexe por nada, nem o sol, nem a chuva o castigam. Porém vem um homem com uma picareta e começa a lhe quebrar. E ele olha aquele homem e diz: eu quero ser aquele pedreiro. Aí eu digo para vocês, Buda conta que se ele quiser, ele vai ficar falando essa história infinitamente, porque do pedreiro ele vai querer ser o rico novamente, depois vai querer ser o rei, e assim por diante, até voltar a ser pedreiro. Isso é o que ele diz que é a nossa roda de Sansara. É a roda das reencarnações. É a roda que nos gera pelo karma, pela ação presa dentro dos erros, dentro das ilusões, dentro dos desejos. Segundo o caminho dos hindus, existem 6 caminhos. Eu não vou lembrar de cabeça, você tinha anotado eles, né? Acho que é luxúria... luxúria, inveja, raiva, gula, ignorância, desejo, apego. Então, gente, seria quase que similar aos 7 pecados capitais. Só que ele diz que você tem 6 caminhos e o 7º caminho é o caminho que você sai da roda. Então, você sai dessa roda de Sansara a partir do momento que você sai fora dela. Na meditação você consegue fazer isso. Isso é o que Buda conta para os seus discípulos. Medite. Olhe aonde você está sempre cíclico. Saia. Olhe-se de fora para dentro. Que a roda de Sansara está dentro de você, né? Ela não é fora. Que tem gente que fala assim: quando é que eu vou sair dessa roda de Sansara? Como se fosse o mundo. Não, ela é dentro. Ela é o que a gente sempre repete. As repetições, a ignorância, os venenos mentais, o apego, a raiva. Isso é o fluxo incessante da reencarnação. Enquanto você não aprende a sair disso, você vai reencarnando. Quando você aprender a sair de tudo isso, a morte cessa, você para de reencarnar. E justamente, até são caminhos que passam pelas ilusões. Você tem 7 corpos. Eu falei em um programa bem anterior que nós temos 7 corpos assim, materiais e espirituais. Bem rapidamente, nós temos o corpo físico, o etérico, o astral, o mental inferior, o mental superior, o búdico e o Atma. O Atma é o objetivo final, é o 7º caminho, é o caminho do espírito. Porém, ele precisa padecer, aprender aqui para depois subir. Esse processo é confuso, porque muita gente fala: mas para que, se eu sou um espírito eterno, eu tenho que descer? Opa, deixa cair o lápis também. Deixar descer, vir aqui, para depois subir. Porque você precisa passar pelo material, sublimar-se além desse material, isto é, não deixar que ele te domine, porque aí sim você vai de novo para o oceano, que é o todo. Tá?
Muitos caminhos espirituais falam de 7 caminhos. Por exemplo, nós temos no xamanismo, a Jamie Sands, ela tem um livro maravilhoso chamado Dançando o Sonho. Ela fala de 7 caminhos, baseado na roda de cura xamânica. Um dia, quando eu lembrar, eu vou trazer para vocês verem aqui. Ela é o caminho do norte, o sul, o leste, o oeste, o caminho de cima, que é o do céu, o caminho de baixo, que é o da terra, e o caminho interior, que é o nosso caminho do espírito. Quando você conseguir se iluminar em cada um desses caminhos, é quando você está pronto para a iluminação final, que é o samadhi. Seria descamar o ego, seria você abrir mão das crenças, porque quando você não tem essa separação de nacionalidade, de cor, do que até uma coisa mais simples, o que o outro come. Às vezes você separa porque o outro não come igual a você, então você ignora, né? Você agride, ou você fala palavras verbais ou pensamento. Então, enquanto a gente tiver com essa ilusão de separatividade, né, você não consegue chegar ao equilíbrio. É uma falsa ilusão que tá tudo separado. No final tá tudo junto e a pessoa não percebe. Só que primeiro a gente tem que conhecer a si próprio, chegar a essa auto-observação, essa auto-iluminação, para depois conseguir assimilar essa parte, né, que é esse todo. Porque senão fica muito mais difícil a gente conseguir entender isso tudo, né? E tem gente que não entende nem o que é reencarnação. E aliás, o tema de hoje é a reencarnação. Eu não comecei com o tema, nós chegamos no tema porque tinha que ter esse preâmbulo, esse início, tá? A reencarnação, pessoal, para que muitos pensem, não é um castigo, tá? Não é um castigo, você não está sendo castigado em estar aqui na Terra, embora pareça, tá? Que nesse hospício que nós estamos aqui, que é todo mundo doido, né? Parece que a gente está sendo castigado. Não, gente, você está colhendo algo chamado karma. O que é karma? Karma é tanto positivo quanto negativo. Você fez uma ação, um pensamento ou verbalizou algo positivo, você vai colher positivo. Isso faz parte da autorresponsabilidade que eu falei no meu 5º ou 6º programa, bem lá atrás. Você está onde você se coloca. Então, mas a criança nasceu com problema de saúde. Ok, com certeza é uma ação gerada por outra ação lá atrás. Mas, dependendo de como você encara isso hoje, você vai gerar lá na frente novas ações. Por exemplo, se eu venho aqui destinado a não conseguir fazer os projetos irem para frente, porque em outras vidas eu prejudicava pessoas, eu tenho que aprender uma lição qualquer, e eu não aprender essa lição, eu vou continuar tomando na cabeça enquanto não entender. A partir do momento que você entendeu a lição e você começa a trabalhar em prol de você e dos outros, tá? Primeiramente de você e depois dos outros, você começa a gerar um karma positivo, que a gente chama de Dharma. O Dharma nada mais é do que um karma positivo. Então você vai começar, por exemplo, aquele rapaz faz tudo que ele faz toca viraolo. Será que ele não conquistou durante vidas o direito de vir aqui à Terra, tocar e virar ouro? Mas também, vírgula, ele pode nessa encarnação começar a mudar seu pensamento para negativo, às vezes, em algum momento, e começar a perder isso também, e perder na próxima. Porque às vezes também é uma prova, né? O que ele faz com tudo isso na mão dele, né? Deus dá a riqueza e a pobreza na mão de qualquer pessoa para você ser testado. A riqueza é um teste também, tá? Muitos, eu lembro do Clodovil que fala assim, eu prefiro, não vejo rico nem pobre diferença, mas eu prefiro chorar no minha limousine do que no ônibus. Tá, gente, eu sei que é muito melhor ser rico, mas assim, quando você tá rico, os seus amigos geralmente são falsos, geralmente você não tem um amor verdadeiro, geralmente você se sente muito mais só do que uma pessoa que não teria esse dinheiro. Então existe prós e contras. Depende como você vai dirigir tudo isso. Deus te dá riqueza. Não é que você não pode ser. Depende o que você vai fazer com tudo isso na sua mão. Porque eu vejo que tem muita gente rica que, em vez de ajudar,
Ele prefere cada vez mais acumular, e ele depreda tudo que estiver no seu caminho como se fosse um predador. Esse cara está indo contra a mãe natureza, contra a mãe terra e gerando karma. Karma. No futuro, se ele numa outra encarnação nascer numa favela, nada contra, só um exemplo, tá, gente? É uma ação. Porque tudo isso fica gravado em pontos energéticos, né? Que a gente chama de registros akáshicos. Leva por vidas. E às vezes o ser humano tem medo de morrer porque vai acabar com esse corpo dele agora, esse revestimento, né? Que Jung chama de ego, que a gente já falou sobre isso aqui. Então, isso tudo, ele vai se diluir. Você não vai reencarnar de novo com isso aí. Você vai reencarnar com esses pontos magnéticos, essa energia, que é tua alma, que vai reencarnar. Então, por isso que o ser humano, ele tem medo da morte. Porque ele se identifica tanto com essa veste, então a gente tem que começar a se desidentificar dessa veste. Tem que começar a observar tudo que a gente faz e que a gente pensa. E não tem que deixar só na teoria, tem que começar a praticar, né, cada dia que passa, que você vai começando a ficar mais consciente. Porque a gente não tem consciência plena. Não. A gente é inconsciente, depois a gente fica semiconsciente, consciente, depois com autoconsciência, que é a iluminação. Do exemplo que a gente sempre dá do Siddhartha Gautama, que é o Buda, né, que chegou ao equilíbrio e chegou à iluminação. Não só ele, como Cristo, Maomé, Krishna, são seres que já estavam agora. Veja bem, eu acho legal, estava até lendo um manuscrito da Rosa Cruz, que ele explica bastante essa parte de encarnação, e ele fala assim, a prova da encarnação é simples. Você não consegue numa sua vida se iluminar em todos os caminhos. É simples assim. Um homem que nem Krishna, uma pessoa que nem Gandhi, eles não vieram nessa vida e são abençoados por Deus com uma iluminação automática que veio. Ele já vinha de várias encarnações e nessa só teve o gatilho. Aconteceu. Pronto, ele chegou à sua perfeição, ao estado que o seu espírito está na perfeição. Um estado que o Marcão, você, pode chegar. Vai depender de quantos? 1 milhão de anos? 10 milhões de anos? 1000 anos? 1 ano? Depende de você. Depende de como você está, de como estão seus pensamentos. A nossa maior prisão é a mente. A nossa mente, que deve ser nossa amiga, é a nossa inimiga o tempo todo. Quando você acorda e você já fica, ai meu Deus, ai minha vida é assim, ó céus, ó azar, ó vida, igual hard. Pronto, você está deixando a mente comandar. É o macaco na loja de louças. É que geralmente a gente reclama o tempo todo, né? Então vamos tentar se observar para não reclamar. Porque você vai conversar com a pessoa ou tá reclamando, ou tá reclamando de alguém. Eu queria até ler uma frase de um mestre tibetano, né? É até engraçado, mas é bem verdadeira. Pensando em fazer, se passaram 20 anos. Não consegui, se passaram mais 20 anos. Ai, por que não fiz? Se passaram mais 20 anos. E assim se passaram 60 anos de uma biografia de uma vida vazia. Lá como essa época o tempo de vida era 60 anos, agora é 80. Então você aumenta, você põe mais 20 para dizer, se eu tivesse feito, na próxima vida eu faço. E assim por diante. Nunca é tarde para começar, nunca é cedo, né? E, gente, olha o seguinte, que ela falou, você vai chegar para essa vida, Deus não te colocou nesse corpo para você simplesmente estacionar. Antes que qualquer pessoa fale, até um ser igual ao Adolf Hitler, ele não regrediu. Ele estacionou, tá? Todo ser, por mais perverso que ele seja, ele não regrediu. Todo ser estaciona ou evolui. Se ele fala, mas ele fez um monte de coisa errada. Sim, porque ele tinha dentro dele o germe dessa coisa errada que ele não venceu. Se ele tivesse vencido, ele não recaía. Entendam isso. Se eu tenho a raiva dentro de mim, em várias vidas eu depulo isso até o ponto que eu não tenha mais raiva, eu tenha compaixão, vai ser humanamente impossível
numa vida que eu já tenha compaixão, eu voltar a ter raiva de alguém. Você entendeu, gente? Isso é uma raiva externalizada. Não, é compaixão. O momento que eu tenho ódio, e eu adquiro finalmente o que é o amor, e eu vou nas vidas com amor, eu nunca mais eu vou ter ódio. É um sentimento que você começa a olhar e falar assim, não faz sentido pra mim. Como que aquele ser odeia? Você não consegue entender uma pessoa que odeia, porque você nunca teve isso, entendeu? Vocês têm qualidades, todos nós temos talentos, qualidades. Porém, nós nos pautamos pelos defeitos que nós temos. E aí, é isso que é a roda de Sansara. Nós vamos ficar vindo até limpar as nossas imperfeições. Entendermos essas imperfeições. E isso é a reencarnação. Até ser um verdadeiro pensador, humanas que eles falam, né? Você vê, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho bacana de São Luís. Eu vou pedir assim um tempinho para ler rapidinho. Não existem limites bem definidos para as encarnações. Se levarmos em conta o envoltório material que constitui o corpo do espírito, a materialidade desse envoltório vai diminuindo à medida que o espírito vai evoluindo e se purificando. Isso é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Espírito São Luís, em Paris, 1859. Olha só que bacana, isso aqui acho que engloba muito do assunto que nós estamos falando aqui. Você vai se diluindo, se libertando, como se você tivesse algemas que vão soltando e você vai conseguindo ir para a verdadeira vida, que é a espiritual. Essa é uma filosofia kardecista, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, mas já existia a ideia de reencarnação desde o Antigo Egito. No Livro dos Mortos mesmo, que eles propagavam a ideia de você mumificado e tudo, etc e tal, já tinha essa ideia da reencarnação. O hinduísmo, né, 300 anos antes de Cristo, o budismo, o janaísmo, o taoísmo, confucionismo, então tudo já falava da reencarnação. Aí eu queria até também ler um trecho do Conselho de Constantinópolis, em 553, no ano de 553, tá? Foi banido a ideia de reencarnação e o imperador que comandava a igreja. Ele comandava até o Papa, um imperador romano. Então ele dava ordem. Então ele mandou escrever um edito de Justiniano. Ele escreveu assim: todo aquele que ensinar essa fantasia, persistência da alma e sua monstruosidade de renovação será condenado. Então esse foi o princípio de Justiniano. Foi oficial, então eles expurgaram da escola medieval. É o cristiano primitivo, né? É o cristianismo. Mas você vê que até Jesus falava, ele conversava com Nicodemos: em verdade vos digo, não entrar no reino dos céus aqueles que não nascer de novo. Simples. Engraçado porque o Justiniano, ele faz isso, esse concílio, no caso, para abolir a ideia da reencarnação, porque a sua esposa, Teodora, ela praticamente era que mandava por trás dos bastidores. Sim. E essa mulher, ela tinha sido assim uma corresponsável. Eu não sei se a pessoa que manda, que dá ordem para matar, é a responsável, ou se aquela que deu a ideia é mais responsável. Mas é simplesmente o massacre de Nice. O massacre que houve em Nice foi ideia dela. Ela que falou para Justiniano pegar todos aqueles que queriam derrubar o governo, colocar no hipódromo e mandar massacrar. Se eu não me engano, foram de 5 a 8 mil pessoas mortas pelas espadas romanas naquele massacre, tá? Então ele sabia que se houvesse uma reencarnação, essa mulher teria que passar obrigatoriamente a ser punida vidas e vidas e vidas, porque ele acreditava nisso. Então ele queria o quê? Que o padre, o Papa, no caso, lhe desse a extrema unção e que ela fosse para o céu. Então, se eu estou abolindo a reencarnação, a minha esposa não vai ser responsável e ela vai para o céu, eu também vou, porque eu peço uma extrema unção. Tá? Foi um momento assim, história. Você vê quantas pessoas que acreditavam desde, né? Sócrates. Sócrates, Platão, Pitágoras, Helena Blavatsky, e aí tem vários. Hermes Trismegisto, que foi o responsável por trazer a... Foi bem... nós estamos falando do deus Tote, né? Do Egito, e ao mesmo tempo Hermes, que é o do Caduceu, da Grécia, né? Mas tem o livro dele, o Cabalion, que é maravilhoso.
Eu vou ler aqui um trechinho, eu acho bacana, eu queria destacar aqui, mais uma vez o Bhagavad Gita, porque ele traz também um diálogo de Arjuna com Krishna, que vem de encontro à ideia de reencarnação. Olha só que bacana, os indianos já há 4.000 anos atrás já falando isso o tempo todo, tá? De onde vem, ó Arjuna, esse abatimento em face das dificuldades, indigno de um homem de honra e que não conduz nem ao céu nem à glória? Abandona, ó perseguidor de teus inimigos, essa desprezível fraqueza de teu coração e eleva-te. Tu te lamentas por causa de seres pelos quais não deves te lamentar. Nunca houve um tempo em que eu, ou tu, ou todos esses princípios da terra, cessamos de viver, e não poderemos jamais deixar de existir no futuro. Assim como o Senhor desses espojos mortais o prova muitas vezes pela infância, juventude e velhice, o mesmo será provado nas encarnações futuras. Aquele que se convence dessa verdade não poderá jamais ser perturbado, aconteça o que acontecer. Assim como o homem se desembaraça de suas vestimentas usadas para usar outras novas, assim também o habitante do corpo, após haver se despojado de sua antiga cobertura mortal, toma outros que são novos. Bacana, né? Bacana. Tá falando o conceito de reencarnação. Isso aqui, por isso que eu falo pra vocês, eu não sou o Robson, eu estou o Robson. Amanhã não sei como que eu vou estar. Eu espero que melhore, de preferência, né? É que a Matrix, a Matrix, ela engloba um sistema para você não despertar, né? É acreditar que isso aqui é a realidade. Você fica sempre naquele sistema de ganância, de controlar, de... Eu sou o dono da bola e ninguém brinca mais. É bem assim, sabe? É uma atitude então, até bem infantil. E aí você é conduzido por massas, né? E na verdade, a iluminação, você vê, foi um ou outro que atingiu a iluminação. Igual antigamente falavam que a Terra era plana e só um descobriu que a Terra era redonda. Então esse negócio de você falar assim, eu vou fazer assim porque desde que o mundo é mundo se faz assim. Não é bem assim, esse negócio da massa é meio furado, né? É muito conveniente acreditar que não existe uma reencarnação e que você faz as coisas aqui, acabou tudo e você vai embora. Porque aí justifica os crimes que comete, justifica o outro ser pobre, o outro ser rico. Então Deus seria o quê? Um déspota, né? Porque um nasce rico, outro nasce pobre. Um tem felicidades e outro tem tristezas. Então eu fiz uma burrice e eu vou ser punido a vida inteira no inferno ardejante. Então cadê esse Deus de justiça e amor? Entendeu? Se eu vou fazer uma ação errada e vou ficar no inferno sendo punido. Tem uma mensagem do Gandhi, até que ele citou Gandhi: seja você a mudança que você quer ver no mundo, Gandhi, né? Então comece por você, não espere o outro. O problema é que a gente pauta muito na ideia do outro. O ego ele é engraçado porque ele quer ver do interno para o externo. Então tudo que está lá ao meu redor é que me influencia. Quando você vai para o self, olha só, self, winner, o eu do si mesmo, você vai fazer o contrário. Você vai começar a deixar que o interior influencie o exterior. Aí você começa a se iluminar realmente. Você começa a ver que, na verdade, tudo nesse mundo aqui é jogo. É um jogo. Estou triste hoje, amanhã estou feliz. É um pêndulo. E você começa a analisar esse movimento da sua alma junto com o seu corpo, você começa a relevar muita coisa. Sabe por quê? Porque o jogo vai tentar te testar o tempo todo. Se você pensa assim, poxa, eu sou um fracassado, você vai criar a ideia de fracassado, porque o jogo, ele tá ali para isso mesmo, fortalecer aquilo que você pensa. Se eu penso fracassado, ele vai falar, beleza, você é o fracassado, vai ficar fracassado aí. Se eu estou fracassado no padrão da Terra, tá, aspas, fecha aspas, porque o que pode ser fracasso financeiro para outras pessoas, eu posso estar em paz comigo mesmo, com a minha alma, e não ser um fracasso total, né? Se fosse assim, os monges, Chico Xavier, todo esse pessoal aí que faz um... Nossa, Chico Xavier seria um fracassado, então, porque viver na pobreza. Não é bem isso. E o que ele ganhava, ele passava. É igual o livro do Tao, que nos ensina, né, o Tao Te Ching. Você vai de acordo com o fluxo, aí você fica bem mais em paz. Aquele que quer se elevar, pode ter certeza que a natureza, uma força lá de cima, acaba
provém a sua alimentação, pelo menos a coisa básica. Agora, se você vai e faz um monte de dívida desenfreada, aí vai faltar mesmo, né? Vai fazer carne em tudo que é lugar aí. Aí vai faltar, não tem Depois jeito. é Deus que é culpado, né? Depois é Deus que é culpado. O cara chega na empresa, manda o chefe para aquele lugar, depois é Deus que é culpado. O cara chega no ônibus lá, com a camisa do Palmeiras no ônibus do Corinthians, e depois é Deus que é culpado. Entendeu, gente? Então tem que tomar cuidado assim. É lógico que existe karmas e dharmas, mas também existe bons sensos. E a gente tem que partir sempre do bom senso, do que é a minha ação com o mundo e a reação que vai ter de volta. É a parte do desejo que a gente falou, né? Se você não está desejando, você simplesmente está vivendo, está fluindo. Você está indo de acordo com as suas necessidades só. Então o resto vai vindo. E você quer se libertar dessa roda de samsara mais rápido? Flua. Seja o fluxo. Esteja no fluxo. Não entre na maré do mundo. E começa a estudar também, né? Estudar é bom. Tem tantos lugares, tem a Nova Acrópolis, que é maravilhosa. Você coloca no YouTube. Nova Acrópolis, e tem Rosa os lugares para Cruz. você ir, a Rosa Cruz. Nova Acrópolis tem até fora do Brasil, tem. Então você começa a estudar teosofia e todos esses livros aí, Helena Blavatsky, o budismo, que também foi uma filosofia. Eles começam pela filosofia, depois que vira religião, né? Seishonoye. Então acaba te dando ferramentas, né? E isso que eu tô falando até agora não são religiões. Embora algumas estejam com um caráter mais religioso, a grande maioria é filosofia que você agrega à sua religião. Se você não quer para uma religião que você quer ser universalista, você vai para uma Rosa Cruz, para Nova Acrópolis, alguma coisa você faz. Vai para livros e começar a se observar, ser auto-observador de si, né? Meditativo. Você pode estar num lugar ali com 2 pessoas. Às vezes você vai numa praia, ou vai numa parte de floresta. Por fora, as 2 pessoas estão iguais. Mas aí você vai aprofundar, a outra está no presente. Ela está deixando tudo aquilo envolver, aquele ar da floresta, meditativa, ela tá com aquele prazer de estar no... A outra não, tá ali, ou tá falando do marido, ou tá falando da mulher, ou tá falando do passado, ou tá falando do futuro. Então, o remédio é ficar no presente, gente. É aquele Osho fala assim, às vezes dá medo de perguntar pra pessoa, fala assim, e aí, como que você está? E a pessoa te pega, fala 1 hora dos problemas dela. Que na verdade está sendo até que educado. Fala, e aí, tudo bem? E a pessoa fala, tudo bem, é isso que tem que fazer, gente. Vamos de vez em quando usar algumas máscaras de conveniência social e buscar, olhar, tirar nossas máscaras quando estivermos sozinhos, para olharmos para dentro de nós e vermos quem somos realmente. Você começa a ficar mais sensível, você começa a ver a árvore, até quando ela chacoalha, aquilo te emociona, a chuvinha, o cheirinho da chuva, o passarinho, você começa a observar tudo isso, aí você vê que você não está sozinho. Porque tem gente que fala assim, eu vou ficar sozinho, eu não sei o quê. Se você é boa companhia para você mesmo, quando as pessoas vão chegar perto de você, as pessoas vão sentir a sua vibração. Você tem que ser nutritivo. Porque você tem uma aura em volta, eles têm mesmo quando você está negativo, às vezes aquela coisa negativa, ela como se chama, repele a outra. Às vezes a outra pessoa, ninguém te cumprimenta por causa disso, não porque você queira ser cumprimentado, tô dando exemplo. A outra não sente vontade de falar com você, mas é porque você está vibrando aquilo. Agora, se você está vibrando uma paz ali, tranquilidade, que você está numa natureza, ou que você está num mar, que nem uma criança. A criança, nossa, ela brinca, porque tá ali, né? Tirando essas que ficam só no videogame agora, né? Porque a juventude tá difícil, né? Não deu pra fazer a prática hoje. Não, eu nem toquei no assunto. A prática pra semana que vem. O tema é muito bom. O tema, ele dá vários e vários programas, tá, gente? Então, não reparem se ficou assim ainda na superfície, porque é um tema que dá para explorar muitos programas. Mas eu lanço um pensamento para vocês. Olhem vocês há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e vejam que vocês não são iguais. Não são iguais, vocês mudaram alguma coisa. E a prática façam em casa, comece a se observar, comece a analisar seu pensamento, comece a se perceber. Essa é a prática de meditação que eu ia fazer, mas faça em casa. A gente faz na semana que vem. Pessoal, o tempo já deu, né, Marcão? Já.
Um grande abraço a todos. Convido vocês a visitarem nosso site. Até a próxima semana aqui em mais um programa Desperte Sua Mente. Um grande abraço. Até a semana que vem. Muito mais rádio, disparado em audiência. Web Rádio. Me acesse aos teus ouvidos, entregue-se a essa emoção. Em qualquer momento, lugar e diversão. Deixa boa música te conectar. Consuma com bom gosto a sua MKK. MKK é feita pra você.